Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui mais uma vez nesse lugar exuberante para juntos lermos a palavra de Deus. É até esse arzinho correndo aqui, fazendo um barulho no microfone, né? As vaquinhas aqui, os dois lados aqui, agora elas estão deitadas. No vídeo anterior, que nós gravamos para o dia de ontem, elas estavam todas ao redor, depois sentaram. Foi uma benção. É capaz, daqui a pouco alguma resolva passar por aqui. Mas vamos dar sequência à nossa leitura. Te incentivo a compartilhar, a inscrever neste lugar aqui, nesse canal, para que também mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Querido Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tudo, Senhor. Tudo pertence a Ti. Tudo é Teu, Senhor. E é por isso que eu te agradeço. Amém. Atos 19, assim. Terceira viagem missionária de Paulo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pela região do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou. Batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Mas alguns deles se mostraram endurecidos, rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. Isso continuou durante os 2 anos seguintes. A gente de toda a província da Ásia, tanto judeu como grego, ouviram a palavra do Senhor. Deus concedeu a Paulo poder de realizar milagres extraordinários. Quando o lenço ou aventais usados por ele era colocado sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos, tentando usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre os judeus quanto os gregos, e sobre eles veio um temor reverente. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros e encantamentos e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50.000 moedas de prata. Assim, a mensagem a respeito do Senhor espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo sentiu impelido pelo Espírito passar pela Macedônia e Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá
devo prosseguir para Roma, disse ele. Então enviou adiante dele a Macedônia 2 assistentes, Timóteo e Erasto, e permaneceu um pouco mais na província da Ásia. Por essa época houve enorme tumulto em Éfeso por causa do caminho. Começou com Demétrio, ourives, que fabricava modelos de prata do templo da deusa grega Ártemis, que empregava muitos artífices. Ele se reuniu a outros que trabalhavam em ofícios semelhantes e disse: Senhores, vocês sabem que nossa prosperidade vem desses empreendimentos. Mas como vocês viram e ouviram, esse sujeito Paulo convenceu muita gente de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Fez isto não apenas aqui em Éfeso, mas em toda a província. Claro que não me refiro apenas à perda a respeito público por nossa atividade. Também me preocupo que o templo da grande deusa Ártemis perca a sua influência e que esta deusa magnífica, adorada em toda a província da Ásia e ao redor do mundo, seja destituída de seu grande prestígio. Ao ouvir isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande Ártemis dos Éfeso! Em pouco tempo, toda a cidade estava uma confusão. O povo correu para o anfiteatro, arrastando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Ele também quis entrar, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, oficiais da província, também lhes enviaram um recado, no qual suplicaram que não arriscasse a vida entrando no anfiteatro. Lá dentro, empolvoroçado, o povo todo gritava e cada um dizia uma coisa. Na verdade, a maioria nem sabia por que estava ali. Entre a multidão, os judeus empurraram Alexandre para frente e ordenaram que ele explicasse a situação. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar. No entanto, quando a multidão percebeu que ele era judeu, começou a gritar novamente e continuou por cerca de 2 horas. Grande Ártemis dos Éfeso. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e disse: Cidadãos de Éfeso, todos sabem que Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis, cuja imagem caiu do céu para nós. Portanto, sendo este um fato inegável, acalme-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, mas eles não roubaram nada do templo, nem disseram coisa alguma contra nossa deusa. Se Demétrio e seus artífices têm alguma coisa contra eles, os tribunais estão abertos e há oficiais disponíveis para ouvir o caso, que façam acusações formais. E se outras queixas que desejam apresentar, eles podem ser resolvidas em assembleia conforme a lei. Corremos o perigo de ser acusados de provocar desordem, pois não há motivo para tumulto. E se exigirem de nós uma explicação, não teremos o que dizer. Então os despediu a multidão e os dispersou. Atos capítulo 20. Paulo vai à Macedônia. Passando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para a Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em toda a cidade por onde passou. Em seguida desceu à Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiravam contra a sua vida e decidiu voltar para a Macedônia. Alguns homens viajavam com ele. Sópatro, filho de Pirro, e Bereia, Aristarco, segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico, Trófimo,
da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Terminando a festa dos pães sem fermento, embarcamos num navio em Filipos e 5 dias depois nos reencontramos em Troade, onde ficamos uma semana. No primeiro dia da semana nos reunimos com os irmãos de lá para partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite. A sala do andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu da altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu e inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, ele disse, o rapaz está vivo. Então todos subiram novamente e partiram do pão juntos. Paulo continuou a lhes falar e até amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Paulo foi por terra até Assos, onde havia definido que devíamos esperar por ele, enquanto nós fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assos e navegamos juntos até Mitilene. No dia seguinte, passamos em frente à ilha de Quios. No outro dia, atravessamos para a ilha de Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo havia pedido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível para a festa da Pentecoste. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele disse, vocês sabem que desde o dia que pisei na província da Ásia até agora, fiz trabalhos do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provocações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente ou seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para os judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé no nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem, lembre-se dos 3 anos que estive com vocês. E como dia e noite, nunca deixei de acolher com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem da sua graça
que pode edificá-los, dar-lhes uma herança junto com todos que eles preparou para si. Jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e dos que estavam comigo. Fui exemplo constantemente de como podemos e com trabalho árduo ajudar os necessitados. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior do que dar em receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito enquanto se despediam dele, com abraços e beijos. O que mais o entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles acompanharam até o navio. Juízes 16. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Logo correu notícia que Sansão estava lá e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam, quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado até o meio-dia. Então levantou-se e agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu junto com a tranca, colocou sobre os ombros e levou ao alto da colina que fica em frente de Hebrom. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava num vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo, amarrá-lo sem que ele consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte, como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila as 7 cordas de arco novas, e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa, e gritou: Sansão! Os filisteus vieram atacá-lo, mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, e como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobrir o segredo da sua força. Mais tarde, Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora, conte-me, por favor, como poderia ser amarrado? Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim Dalila pegou as cordas novas, amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior, e como antes, de novo, Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, Sansão arrebentou as cordas em seus braços como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se você tecesse 7 tranças no meu cabelo, como no pano de seu tear, e prendesse com pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então Sansão dormia. Dalila teceu as 7 tranças da cabeça dele no pano, depois prendeu-o com um pino no tear. De novo gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo do tear e do pano
Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama se não me conta o segredo? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela atormentava com sua importunação até ele não suportar mais. Por fim, contou o segredo: meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez. Ela disse: Sansão finalmente me contou o segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo, suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes, me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor havia deixado os filisteus capturaram e furaram os olhos dele. O levaram para Gaza, onde o prenderam nas 2 correntes de bronze, obrigando a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, seu cabelo começou a crescer de novo. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, no qual ofereceram sacrifícios e louvaram o seu Deus Dagom. Nosso Deus nos deu vitória sobre nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou a Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam, aquele que destruía nossa terra e matou muito de nós, agora está em nosso poder. Essa altura já estavam muito bêbados. Começaram a gritar: traga Sansão para nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e fizeram ficar em pé entre as 2 colunas que sustentam o teto. Sansão disse ao jovem servo que guiava pela mão: ponha minha mão nas 2 colunas que sustentam o templo, quero me apoiar nelas. O templo estava lotado, todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais uma vez. Permita-me que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo e empurrou-as com 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes dos filisteus, sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e sepultaram em Zorá Estaol, onde seu pai Manoá estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Juízes 17. Havia um homem chamado Mica, que vivia na região montanhosa de Efraim. Certo dia disse à sua mãe: eu ouvi amaldiçoar a pessoa que roubou suas 1.100 peças de prata. Na verdade, fui eu quem roubou essa prata. Ela está comigo. O Senhor o abençoe, meu filho, respondeu a mãe. Ele devolveu a prata e ela disse: dedico solenemente estas peças de prata ao Senhor. Em favor de meu filho, mandarei fazer uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Assim, quando ele devolveu a prata à mãe, ela separou 200 peças, entregou a um ourives delas e fez uma imagem esculpida de um ídolo de metal que foram colocados na casa de Mica. Este homem, Mica, construiu um santuário para o ídolo e também fez um colete sacerdotal.
alguns ídolos do lar, onde nomeou um de seus filhos como sacerdote pessoal. Naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Certo dia, um jovem levita que vivia em Belém de Judá chegou àquela região. Havia saído de Belém à procura de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à região montanhosa de Efraim. Aconteceu de parar na casa de Mica. De onde vem? Perguntou Mica. Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e estou à procura de um lugar para morar. Fique aqui comigo e seja pai e sacerdote para mim. Disse Mica: eu lhe darei 10 peças de prata por ano, além da roupa e comida. O jovem levita concordou e se tornou como um dos filhos de Mica. Então Mica nomeou o levita seu sacerdote pessoal e o jovem ficou morando em sua casa. Mica disse: agora sei que o Senhor será bondoso comigo, pois tenho um levita como meu sacerdote. Juízes 18. Naqueles dias, Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer, pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Então os homens de Dan escolheram dentre seus clãs 5 guerreiros corajosos da cidade de Zorá e Estaol para explorar um território onde a tribo pudesse se estabelecer. Quando esses guerreiros chegaram à região montanhosa de Efraim, pararam na casa de Mica, passaram a noite ali. Enquanto estavam na casa de Mica, reconheceram o sotaque do jovem levita, de modo que se aproximaram dele e perguntaram: quem trouxe para cá e o que você está fazendo neste lugar? Por que está aqui? O jovem respondeu: Fiz um acordo com Mica e ele me contratou como seu sacerdote pessoal. Então eles disseram: pergunte a Deus se nossa viagem será bem sucedida. Vão em paz, respondeu o sacerdote. O Senhor está cuidando da sua viagem. Os 5 homens prosseguiram até a cidade de Laís, onde notaram que os habitantes levavam uma vida tranquila como os sidônios. Eram pacíficos e viviam em segurança, pois não havia quem oprimisse sua terra. Estavam longe de Sidom e não tinha nenhum aliado por perto. Quando os homens voltaram a Zorá e a Estaol, seus parentes lhe perguntaram: o que vocês descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos a terra e ela é muito boa. O que estão esperando? Não hesitem em avançar e tomar posse dela. Quando chegaram lá, viram que o povo leva uma vida tranquila. Deus nos deu uma terra espaçosa e fértil, onde não falta nada. Então 600 homens da tribo de Dan, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol, acamparam num lugar a oeste de Criat Jearim de Judá, conhecida até hoje como Mané-Dan. Dali prosseguiram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que havia explorado a terra nos arredores de Laís explicaram aos outros: numa daquelas casas há um colete sacerdotal e também alguns ídolos do lar, uma imagem esculpida e um ídolo de metal. O que vocês acham que deve fazer? Os 5 homens saíram da estrada principal e foram à casa de Mica, onde morava o levita, e os saudaram. Os 600 guerreiros armados da tribo de Dan ficaram à entrada da porta, e os 5 espiões entraram no santuário, removeram a imagem esculpida, o colete sacerdotal e os ídolos do lar e o ídolo de metal. Enquanto isso, o sacerdote ficou junto à porta com os 600 guerreiros armados. Quando o sacerdote viu que os homens estavam levando todos os objetos sagrados do santuário de Mica, perguntou: o que vocês estão fazendo? Fique quieto e venha conosco. Responderam: seja nosso pai sacerdote. Não é melhor ser sacerdote de uma tribo inteira e de um clã de Israel do que da casa de um só homem? O jovem sacerdote aceitou de bom grado acompanhá-lo e pegou o colete sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem esculpida, e se uniu a eles. Então deram a volta e colocaram as crianças, o gado, o bem na frente e partiram. Quando os membros da tribo de Dan
estavam longe, na casa de Mica. Ele e seus vizinhos foram atrás deles. Gritaram para os homens de Dan, que se voltaram e disseram a Mica: qual é o problema? Por que você convocou esses homens para nos perseguir? Mica respondeu: como é que vocês me perguntaram qual é o problema? Tomaram todos os deuses que fiz, levaram o meu sacerdote, não me restou nada. Os homens de Dan disseram: cuidado com o que você diz. Temos em nosso meio homens agressivos que poderiam ficar com raiva e matar você e sua família. Assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Quando Mica viu que eram numerosos demais para atacá-los, deu meia volta e foi para casa. Então os homens de Dan, levando os ídolos de Mica e seu sacerdote, chegaram à cidade de Laís, cujo povo era pacífico e vivia em segurança. Mataram a espada os habitantes e queimaram a cidade. Não havia ninguém que livrasse os habitantes da cidade, pois estavam longe de Sidom e não tinha nenhum aliado por perto. Isso aconteceu no vale de Bet-Reob. Então o povo da tribo de Dan reconstruiu a cidade e passou a habitar nela. Mudaram o nome para Dan em homenagem ao antepassado deles, o filho de Jacó. Antes disso, a cidade se chamava Laís. Levantaram ali a imagem esculpidas e nomearam a Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, como seu sacerdote. E os descendentes de Jonas serviram como sacerdotes da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante o tempo em que a casa de Deus permanecia em Siló. Juízes 19. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava numa cidade afastada, na região montanhosa de Efraim. Certo dia ele trouxe para a casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina, mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai em Belém. Cerca de 4 meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo e 2 jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ficasse algum tempo. Ele permaneceu ali 3 dias, comendo, bebendo e dormindo. No 4º dia, levantando cedo e se preparava pronto para partir, mas o pai disse ao genro: coma alguma coisa antes de sair. E os dois se sentaram, comeram, beberam. Então o pai disse: por favor, fique mais uma noite, alegre seu coração. O homem se levantou para partir, mas o senhor continuou a insistir para que ficasse. Por fim, ele cedeu e passou mais uma noite ali. Na manhã do 5º dia, ele se levantou cedo e estava pronto para partir. E outra vez o pai da moça disse: coma alguma coisa, deixe sair à tarde. Assim fizeram. Mais uma refeição juntos. Mais tarde, quando o homem, a concubina e o servo prepararam a partir, o sogro disse: já está escurecendo, passe a noite aqui e alegre seu coração. Amanhã você pode levantar cedo e partir. Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir rumo para Jebus, isto é, Jerusalém, levando consigo jumentos, suas ovelhas e a concubina. Chegaram perto de Jebus, quase o final do dia. E o servo disse ao homem: vamos parar nesta cidade dos jebuseus e passar a noite aqui. Seu senhor respondeu: não podemos ficar numa cidade estrangeira que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Venha, vamos tentar chegar em Gibeá ou Ramá, passar a noite numa dessas cidades. Então prosseguiram. O sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, e a cidade no território de Benjamim, e pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. Ao anoitecer, um homem idoso voltava para a casa do trabalho no campo. Era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os habitantes sentados na praça da cidade, perguntou de onde vinham e para onde iam. O homem respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para um lugar afastado, na região montanhosa de Efraim.
onde eu moro. Fui a Belém, agora estou voltando para casa. Ninguém nos quis hospedar, embora tenhamos tudo o que precisamos. Temos palha e forragem para os jumentos e bastante pão e vinho para nós. Vocês são bem-vindos na minha casa, disse o homem. Ele os levou para casa, alimentou os jumentos, depois que lavaram os pés, comeram e beberam juntos, enquanto ele se alegrava com o grupo de homens, percebeu. Enquanto ele se alegrava, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa e começaram a bater a porta e gritar: "Ê, vaquinha! Ai, ai! Tudo bem, ela só derrubou, a gente ergue aqui, ajeita e segue, ok? Vamos dar uma limpadinha na lente, porque aqui tava o... Vai ficar mais bonito assim o vídeo, vai ficar mais bonito assim. Pronto. A gente segue gravando, e a leitura vai ficar bonita. Só uma paradinha no meio do caminho. Normal. Uma vaquinha chegou aí pertinho e quis dar uma cheiradinha no celular, né? Tá gravando. Ergue, segue como se nada tivesse acontecido. Ó, capítulo 19 de Juízes, versículo 22. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho dono da casa: "Traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele." O dono da casa saiu e falou com eles: "Não, meus irmãos, não façam tamanha maldade. O homem é hóspede da minha casa." E uma coisa lá, outra vaquinha querendo aprontar aí uma arte. Olha o narizão dela na frente da câmera. "O homem é hóspede na minha casa e uma coisa dessa seria uma vergonha. Tome minha filha virgem, a concubina do homem, e eu as trarei para fora, e vocês poderão violentá-la e fazer o que desejarem. Mas não façam coisa vergonhosa dessa com o meu hóspede." Eles, porém, não deram ouvidos. Então o levita pegou a sua concubina e empurrou para fora. Os homens da cidade abusaram dela, a estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao amanhecer, a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até clarear. Quando o marido se levantou, abriu a porta para sair e seguir a viagem. Lá estava a concubina caída, com as mãos na soleira. Ele disse: "Levanta-se, vamos embora." Mas não houve resposta. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e levou-a para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em 12 partes e enviou uma parte para cada tribo de todo o território de Israel. Todos viram isso e disseram: "Desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pensem bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar?" Jó 40 e Jó já acabou, né? Concluímos já o livro de Jó. Agora Salmos 42. Como a corça anseia pelas águas, como a corça anseia pelas correntes de águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: "Onde está o seu Deus?" Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão
de adoradores. À frente do cortejo eu subi até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Porque você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo. Meu Senhor, meu Deus, agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde desce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor. À noite, entoo seus cânticos, faço orações que me dá vida. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que tenho que andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está seu Deus? Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo. O Salvador é meu Deus e meu Deus. Salmos 43. Declara-me inocente, ó Deus. Defende-me desse povo mau. Livra-me dos falsos injustos, pois tu és minha fortaleza. Ó Deus, por que me rejeitaste? Porque tenho que andar entristecido, oprimido por meus inimigos. Envia a tua luz, a tua verdade, para que me guiem. Que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali irei ao altar de Deus. A Deus, fonte de toda a minha alegria, eu te louvarei com minha harpa. Ó Deus, meu Deus, por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo. Meu Salvador, meu Deus. Salmos 44. Ó Deus, ouvimos que com os próprios ouvidos, nossos antepassados nos contaram tudo o que fizeste em seus dias, muito tempo atrás. Com teu poder expulsaste as nações, estabeleceste teu povo na terra, esmagaste os inimigos e libertaste os povos antepassados. Não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra, não foi por força de seu braço que alcançaram a vitória, foi pela mão direita do teu braço forte, pela luz intensa do seu rosto, foi por causa do teu amor por eles. Tu és meu rei, meu Deus, decreta as vitórias para Israel. Teu poder afasta nossos inimigos. Em teu nome pisoteamos nossos adversários. Não confio em meu arco, não conto com minha espada para me salvar. Tu nos concede vitória sobre nossos inimigos e vergonha os que nos odeiam. Ó Deus, o dia todo damos glória e louvamos teu nome para sempre. Agora, porém, tu nos rejeitaste, nos envergonhaste, já não conduz nosso exército para as batalhas. Tu nos fazes bater em retirada diante de nossos inimigos e permite que sejamos saqueados por aqueles que nos odeiam. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e espalhaste-nos entre as nações. Vendeste teu povo precioso por uma ninharia e não tiveste lucro com a venda. Permitiste que as nações vizinhas zombassem de nós. Somos objetos de desprezo e ridículo para os que rodeiam. Fizeste de nós motivo de riso entre as nações, como desdém balança a cabeça para nós. Não há como escapar da humilhação constante. Temos os rostos cobertos de vergonha, não ouvimos outra coisa senão os insultos dos que zombam de nós. Não vemos outra coisa senão os inimigos que desejam vingança. Tudo isso aconteceu sem que nos esquecêssemos de ti, sem que fôssemos infiéis à sua aliança. Nosso coração não te abandonou, não desviamos aos pés do teu caminho. Tu, porém, nos esmagastes no deserto, onde vivem os chacais, e nos cobriste de escuridão e morte. Se tivéssemos nos esquecido do nome de nosso Deus, eu
ou estendido a mão em oração a Deus estrangeiro, Deus com certeza saberia, pois Ele conhece o segredo de cada coração. Mas por causa de Ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o teu rosto de nós? Por que te esqueces de nosso sofrimento e opressão? Desfalecemos-nos no pó, caímos como corpo no chão. Levanta-te e ajude-nos, resgata-nos por causa do teu amor. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus te abençoe de maneira poderosa e especial. Amém? Aproveite a vista.